Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Vamos falar sobre o capítulo 14 e 15, uma vez que eles formam uma unidade dentro desse mesmo livro. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14 e 15, que nos fala sobre o reinado de Asa. A princípio, do verso de número 1 até o 8. Por questão de tempo, vou focar uns aspectos desse texto, mas vamos ler no início agora, verso 1 ao 8. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, verso 1 ao 8. Assim nos diz o texto sagrado: Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos edificados em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e terrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lance, 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Até aí, a princípio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois ela é eficaz para nos exortar, para nos conduzir, para nos instruir, de maneira que sejamos confrontados, confortados e desafiados a andarmos segundo a Tua lei e a cumprirmos os Teus mandamentos. Te agradecemos, ó Deus, porque ao longo da história do Teu povo, quer nos tempos bíblicos e na história da igreja cristã, nós temos momentos em que os Teus servos realmente, com sinceridade, buscaram o Senhor para obedecerem a Tua lei, reafirmarem a aliança diante da Tua presença. E te agradecemos, ó Deus, porque em vários momentos dessa história houve repouso, houve paz, e reconheceram isso como graça, como bondade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, à luz deste texto, refletirmos sobre a nossa própria necessidade de buscarmos ao Senhor. É o que nós estamos aqui para fazer, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Crônicas é um livro bastante interessante. Se você ainda não leu todos os dois livros, primeiro e segundo livro, ele é bastante interessante, e é interessante porque é um livro que com mais eficácia retoma aquilo que nós lemos em dois capítulos fundamentais da lei, que são o capítulo 28 e o capítulo 29 de Deuteronômio. Frequentemente o autor de Crônicas volta àqueles dois capítulos e quer mostrar que os parâmetros da aliança, da bênção e da maldição, eles estavam sendo cumpridos por Deus ao longo da história do seu povo. Quais eram os parâmetros básicos da bênção e da maldição? Se o povo andasse nos caminhos do Senhor, Deus daria paz, Deus daria prosperidade, Deus abençoaria a nação naquilo que ela viesse a fazer. Mas se pelo outro lado o povo se desviasse da palavra de Deus, não cumprisse a lei, abandonasse os mandamentos, todas aquelas maldições viriam contra a nação, contra o seu próprio povo: desterro, estiagem, guerra, derrota e por aí vai. E é por isso que, ao ler o livro de Crônicas, é olhar como que por um espelho os termos da aliança e ver que o escritor escreve da perspectiva daqueles que abandonaram a lei do Senhor, não cumpriram a aliança, mas aqueles que em alguns momentos voltaram-se para Deus, para o Deus aliança, para a sua palavra, e por isso Deus também os abençoou. Esse é o caso de Asa, do seu reinado. Nós lemos o verso 1 ao verso 8, que fala do início do seu reinado. E o início do reinado de Asa é descrito em termos muito semelhantes ao reinado de outros reis, como Ezequias, por exemplo. O paralelo mais próximo é Ezequias. Ambos
no início do seu reinado, eles cortaram da terra a adoração a outros deuses, a adoração a postes ídolos. Há um detalhe que tem no livro no reinado de Ezequias, mas que não tem no reinado de Asa, é que no caso Ezequias, ele restabelece o culto e o ministério sacerdotal e levítico. Não foi necessário no tempo de Asa, mas ambos aqui, eles promovem uma reforma religiosa, porque eles tiram exatamente o pecado principal, e que foi um dos motivos principais da condenação de Deus para com seu povo, a idolatria. Mas, no caso do reinado de Asa, essa reforma, esse retorno ao Senhor, teve algumas características peculiares. Eu vou falar de duas aqui neste texto. Uma está muito clara no capítulo de número 14 e outra está mais clara no capítulo de número 15. A primeira característica, no caso aqui no capítulo 14, é que essa reforma promoveu, ou Deus abençoou essa reforma com um tempo de paz. Nós lemos aqui que a terra teve em paz durante 10 anos, e para você pode parecer uma menção qualquer, mas não seria para os judeus daquela época. Lembrando que a Palestina, até os dias de hoje, é um território muito pequeno. A Palestina, para você ter ideia em dimensões geográficas, o menor estado brasileiro, ele tem quase as mesmas dimensões que a Palestina. Ou seja, é um território muito pequeno com muitos povos, e eram muito frequentes as guerras. Quando o texto diz que eles tiveram paz durante 10 anos, é uma notícia fundamental, porque quer dizer que naquele período não houve nenhuma guerra. O povo de Deus não foi ameaçado por nenhuma outra nação. E você pode pensar que isso é por causa dos termos geopolíticos daquele momento, ou por causa do enfraquecimento das outras nações, mas o autor bíblico nos diz que na verdade isso foi porque Deus abençoou o seu povo com paz. A reforma religiosa, voltar-se para Deus e buscar o Senhor, teve um efeito poderoso no sentido de que Deus deu repouso ao seu povo. E Deus tinha garantido na sua aliança duas bênçãos em termos de ameaça. A primeira bênção é que Deus poderia dar muito bem repouso ao seu povo e paz de todos os lados, e foi isso que Deus deu no período de Salomão. Mas a outra bênção é que mesmo que o povo se sentisse ameaçado ou fosse ameaçado, Deus daria vitória. E isso como resultado de reforma. O resultado dessa reforma, desse retorno ao Senhor, no caso aqui do povo de Deus, foi a paz. Mas essa é a primeira característica. A segunda característica, e agora eu quero falar mais especificamente no capítulo de número 15, é o que está no verso 12, o retorno e a reafirmação da aliança. A 2 Crônicas, capítulo 15, leia agora comigo o verso de número 12. 2 Crônicas 15, verso 12, leiamos todos juntos. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. A aliança é uma das doutrinas fundamentais do Antigo Testamento, porque a aliança foi a maneira como Deus se pactuou ou se relacionava com o seu povo. E quando o texto diz que eles entraram em aliança, a gente tem que ter alguns cuidados ao ler isso. Não quer dizer que não havia aliança antes, que agora eles estão fazendo uma outra aliança, uma nova aliança. Não é essa a ideia do texto. A ideia é de que agora eles estão confirmando, eles estão ratificando a aliança. Essa aliança já havia sido estabelecida desde Adão. Ela foi confirmada através de Noé, através de Abraão, através de Moisés, mas quando essa aliança ela era quebrada, então existia uma cerimônia, um ato solene em que o povo novamente confirmava essa aliança para com Deus. E isso é extremamente importante, porque a aliança com Deus demandava várias exigências. Quando falava que entraram em aliança de buscarem ao Senhor, o que eles estavam fazendo é diante de Deus um compromisso sério, um compromisso integral de obedecerem à lei de Deus em todos os seus termos. Era isso que a aliança implicava. Embora a palavra aliança não apareça em todos os textos que nós lemos sobre avivamento e sobre reforma na Escritura,
uma coisa que tem que ficar clara para a nossa cabeça é que é a aliança que está sendo pensada ali. Quando o povo busca a Deus, ele busca a Deus nos termos da aliança, nos termos de obedecer à lei de Moisés, nos termos de prestar um verdadeiro culto a Deus, nos termos de serem justos para com os pobres, para com o órfão, para com a viúva, nos termos de celebrarem as festas da aliança, do tabernáculo, da Páscoa, dos pães asmos e por aí vai. Por isso, quando eles entravam em aliança, isso quer dizer para nós que todo o povo agora voltou-se a Deus de forma sincera e de forma integral. Eu não quero delongar muito, porque nós teremos a celebração da ceia, mas o que eu quero demonstrar à luz desse texto, e há muito mais que nós podemos explorar desse texto, é, em primeiro lugar, que falar de reforma significa falar de buscar a Deus com sinceridade. Quando a gente pensa em reforma, significa que o povo voltou-se para Deus de uma maneira fervorosa. E é isso que tem que acontecer com o seu povo eventualmente. Não nos assustemos, e tem livros e livros que tratam sobre isso, é que o povo de Deus em grande massa pode se afastar do Senhor. Eles podem abandonar vários termos da aliança, se distanciarem da palavra de Deus. E é por isso que uma das formas de Deus ser misericordioso com o seu povo é conceder com que esse povo volte-se para Ele. E se você pegar historicamente, quando nós vamos lendo os capítulos finais de 2 Crônicas e 2 Reis, nós estamos nos aproximando do exílio babilônico. E quanto mais se aproxima do exílio babilônico, mais o povo tem que se voltar para Deus. E essas reformas e esses avivamentos, como é o caso de Ezequias, o caso de Asa, o caso de Josias, são reformas que são a milha andada por Deus, com Deus, antes do povo ser levado cativo. O que Deus está fazendo é dando oportunidades e concedendo ao povo que volte-se para si antes que ele possa julgar a sua nação, antes que ele possa julgar o seu povo. É isso que Deus está fazendo. E é por isso que essas reformas, esses avivamentos, eles acontecem majoritariamente antes do exílio de Judá. Porque é Deus dizendo: voltem-se para mim, porque se vocês não se voltarem, eu vou tirar tudo de vocês, a terra, os bens de vocês, até mesmo a identidade nacional que vocês têm. E é por isso que quando Deus dá reformas e avivamentos, é para que evite o que poderia ser ainda pior. Por exemplo, há estudiosos que afirmam que, se não fosse o avivamento na Inglaterra do século XVIII e XIX, a realidade da Inglaterra seria muito parecida com a realidade da França pré-Revolução Francesa. Quando a Inglaterra estava quase que para entrar no colapso, e eu não vou entrar no mérito aqui da Revolução Industrial, Deus deu um avivamento para aquele povo. E é por isso que eles não tiveram alguns desfechos parecidos com o seu país vizinho, se atravessar o Canal da Mancha, a França. É a misericórdia de Deus que dá realmente esses momentos ao seu povo, para que aquilo que está ruim não seja ainda pior. Mas em segundo lugar, é a questão da aliança. E nós, históricos, presbiterianos, reformados, nós somos conhecidos como a teologia federativa, a teologia do pacto. Quando nós celebramos a ceia, que nós vamos fazer agora, quando nós batizamos alguém, quando nós recebemos alguém pela pública profissão de fé, o que nós estamos fazendo é algo da aliança na vida dessas pessoas. Nós estamos dizendo que agora, ou nós estamos celebrando os sinais da aliança, a ceia ou o batismo, ou nós estamos recebendo alguém com quem Deus fez aliança e agora faz parte do povo também da aliança. Mas nós não costumamos valorizar estes momentos. E é por isso que há uma evasão muito grande nos cultos da ceia, às vezes. É por isso que as pessoas têm mais alegria numa aprovação de um vestibular, de um concurso, do que alguém que é batizado. Porque a aliança se tornou vazia para nós
sem muito valor, e nós temos que resgatar isso. Nós somos o povo da aliança, e é por isso que nós temos que fazer uma pesquisa e ver se há crianças entre nós que são filhos de crentes e ainda não foram batizadas. É por isso que temos que perscrutar o nosso coração e tentar entender por que às vezes é possível que uma pessoa cristã, membro da igreja, deixe de participar da ceia por meses. Nós temos que perguntar isso, porque são símbolos da aliança no nosso meio, e isso é importante para o nosso coração, para a nossa manutenção quanto povo de Deus. Se eu e você nos distanciarmos da aliança, Deus terá todo o direito e poderá muito bem nos disciplinar. E a disciplina dele, quando vem, é uma disciplina que nos traz profundas marcas, e que nós não devemos desejar. E por isso que nós devemos fazer como povo, eu e você. Eu estou falando para crentes, eu estou falando para aqueles que talvez já conhecem a Deus como Judá dessa época. O que Deus espera de mim e você é que nós voltemos continuamente à aliança.